Vamos ao vivo com o Igor Damasceno, que tem as informações. Olá, Igor, boa noite para você. Qual é o teor da decisão de Moraes? O ministro Alexandre de Moraes demorou cerca de 48 horas para analisar as respostas concedidas pelos advogados de Jair Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente, sim, descumpriu uma das medidas cautelares, que é ser beneficiado por redes sociais de terceiros. Nós tivemos acesso ao documento exarado pelo ministro Alexandre de Moraes, fizemos alguns destaques, nossa produção vai colocar no ar agora as exatas palavras de Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, abre aspas, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi. Em outro trecho, Alexandre de Moraes continua. Entretanto, por se tratar de uma irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, então ele não viu nenhuma necessidade de decretar a prisão preventiva, porque foi uma situação específica. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele já determinou o seguinte, já fez um alerta. Se acontecer novamente uma eventual prisão preventiva, não estará descartada. Ainda nessa decisão, Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro pode sim dar entrevista à imprensa, de que nunca o proibiu disso. O que não pode acontecer é que as declarações do ex-presidente repercutam nas redes sociais dele ou de terceiros. Hoje, na sede do Partido Liberal, Jair Bolsonaro evitou mais uma vez falar com a imprensa, porque, segundo ele, os advogados encontraram algumas inconsistências nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, porque não ficou claro quem são esses terceiros nas repercussões nas redes sociais. A defesa questiona o seguinte, se Bolsonaro der uma entrevista, esses terceiros seriam nós, os funcionários dele? Seriam os filhos dele? Ou qualquer pessoa do país não pode repercutir as declarações dele? Isso ainda está um tanto dúbio, gerou alguma duabilidade de entendimento ali. Então, Jair Bolsonaro preferiu evitar falar com a imprensa. Nós temos um momento em que Jair Bolsonaro saiu da sede do Partido Liberal, indo até o carro dele, voltando para casa. Ali, ele alertou a imprensa de que, por hora, não iria dar nenhum tipo de declaração. Vamos acompanhar. Então, eu aguardo. Os meus advogados são muito bons, tá? São renomados. Vou me dar um parecer amanhã. Tenho o prazer de falar com vocês, ok? Foi sua defesa que falou isso, presidente? Foi. Você vai esperar então? Estou estudando, estou analisando. Eu não posso errar, não posso dar declaração. Eu gostaria muito de falar com vocês, mas o que vai acontecer depois, você não sabe. Bom, então os advogados pediram para que Alexandre de Moraes seja mais claro. Ninguém pode repercutir, são as pessoas da família dele, são as pessoas que trabalham para ele. Como é que é isso? Quem são esses terceiros? Ainda não ficou muito claro. Mesmo assim, o líder do Partido Liberal, líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, ele manifestou uma nota, veio a público uma nota escrita por ele, dizendo o seguinte, nós achávamos que ao liberar as entrevistas, havia ali um equilíbrio em tudo que está acontecendo. Mas Rogério Marinho disse que, na verdade, essa é uma armadilha jurídica para prender Jair Bolsonaro, porque se ele der declarações, entrevistas, já que isso não está proibido, e repercutir, então ele seria preso imediatamente. Ele disse que, na verdade, Alexandre de Moraes estaria ali armando uma armadilha para prender o ex-presidente. Então essa é a declaração do líder da oposição no Senado Federal. O fato é que a situação gerou essa duabilidade, o ministro Alexandre de Moraes ainda não foi mais claro nesse sentido e daqui até lá Jair Bolsonaro vai continuar sem dar entrevistas. Olha, hoje essa declaração de que ele não seria preso, essa determinação do ministro, aconteceu enquanto Bolsonaro estava num culto evangélico. Ele, a ex-primeira-dama Michele e aliados políticos foram até um culto de uma igreja evangélica aqui em Brasília, hoje de manhã. Bolsonaro se emocionou, pediu oração, Michele Bolsonaro chegou a pregar na igreja e ali naquele momento, quando ele descobriu que não seria preso preventivamente, acabou desabando, acabou chorando ali e se emocionou bastante.
mais uma vez, não falou com a imprensa. A gente vai seguir acompanhando para saber se o ministro vai ser mais claro ou se, por uma questão de cautela, Bolsonaro vai permanecer em silêncio, viu, Adriane? É que o ministro Alexandre de Moraes, ele deixou um recado muito claro a Jair Bolsonaro. Ele falou o seguinte: a justiça é cega, mas não é tola. Só que esse mas, ele confundiu e escreveu mais, com i, dando ideia de adição. E ali pegou muito mal, muitas pessoas repercutiram nas redes sociais. Posteriormente, Alexandre de Moraes emitiu um novo despacho, arrumando ali, em vez de mais, escreveu mas, só que sem a vírgula, ainda assim com um erro gramatical. Então foram 2 erros gramaticais corrigidos rapidamente pelo ministro. Agora, essa doabilidade, realmente, ela ainda não está clara, nem para nós da imprensa, nem para a defesa de Jair Bolsonaro. Eu mesmo estou tentando uma entrevista com o ex-presidente, uma entrevista exclusiva desde a semana passada, e a assessoria dele está falando: Igor, a gente não pode dar essa entrevista, porque ele pode ser preso, a gente não sabe direito. Então, realmente, há essa doabilidade no entendimento do ministro. E olha só, mais uma decisão do ministro Moraes, que com essas decisões mais parece o imperador do Brasil do que um simples juiz da Suprema Corte. E com essas decisões, ele está mandando um sinal, um recado para Bolsonaro, para seus advogados e para o povo brasileiro, dizendo o seguinte: a qualquer momento eu posso mandar prender Jair Bolsonaro. E olha só o que o Roberto Marinho, né, que é o líder ali do Senado, o líder da oposição no Senado, ele falou uma coisa muito interessante. E ele falando o seguinte, que o ministro Moraes não deixou bastante claro o que Bolsonaro pode fazer, o que não pode. Talvez isso seria um plano, uma estratégia para que Bolsonaro escorregasse ali, fizesse algo ilegal de acordo com ele, não de acordo com a Constituição, e aí fosse pego e fosse levado preso. Olha só, pessoal, que coisa mais incrível e mais absurda. Mas agora nós vamos mostrar outra coisa muito importante que tem a ver com isso. Vocês se lembram daquele jornalista português que foi barrado no aeroporto, que quase foi preso? Pois é. Então, pessoal, ele fez um documentário e está para sair agora esse documentário, juntando tudo que já aconteceu de ativismo judiciário aqui no Brasil e fazendo denúncias seríssimas. E agora você vai saber sobre esse documentário, e não existia hora mais certeira para ele colocar no ar esse documentário, que será uma bomba, uma grande bomba. Ele vai soltar esse documentário aqui, pessoal. Olha que absurdo, ele pegou todos os detalhes de toda a arbitrariedade, ativismo judiciário, tudo que tem acontecido nos últimos meses, depois das eleições de 2022 para cá. Preste atenção na fala dele, ele foi ali na Rádio Auriverde e soltou tudo. Você vai ver e vai ver que realmente, pessoal, realmente, o que estamos vivendo hoje não é uma democracia, é sim uma ditadura. Dá um like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora neste canal para ver outras matérias como essa. Veja o jornalista português aí e olha o que ele vai mostrar e voltamos em seguida. Aqui para vos trazer grandes notícias, ótimas notícias, porque Alexandre de Moraes e o seu gangue vai ser exposto como nunca, acreditem. Vamos falar sobre isso agora, mas deixem-me já dizer-vos, aquilo que eu pensava que ia ser este documentário saiu 100 vezes melhor do que o que eu esperava. Portanto, preparem-se. A minha pergunta para você é exatamente nesse sentido. O que você planejou lá no início, né, na criação, na elaboração, na roteirização para esse documentário, e o que mudou, o que foi alterado ao longo do caminho para que a gente veja a partir de agora, desse mês de agosto, o resultado final, Sérgio? É uma excelente questão. Mudou muita coisa, porque eu pesquisei muito, investiguei muito, e quanto mais eu pesquisei fundo, mais assustado eu fiquei com a tamanha dimensão do golpe que foi dado no Brasil pelo Poder Judicial, com as ligações que o Poder Judicial tem ao narcotráfico, aos criminosos e esse mundo obscuro, e portanto mudou muito aí, porque eu tive que ir investigar muito fundo e percebi as ligações criminosas e a teia que o Brasil está metido, com interferência externa e tudo mais. E portanto, o que é que se passa neste documentário? Ele, acima de tudo, ele tem 2 aspectos. O primeiro reúne todos os acontecimentos desde 2021 até 2025, numa ordem lógica, com encadeamento muito fácil de entender. E isto é importante porquê?
Porque as pessoas todas no mundo e aí no Brasil vão vendo as coisas a acontecer isoladamente, ali. Neste documentário está tudo lá com uma ordem lógica, então vai-se fazer luz a muita gente, principalmente a comunidade internacional. E o segundo aspecto é o percurso do Alexandre de Moraes, um percurso marcado por promiscuidade. Quem levou para a vida política Alexandre de Moraes foi o Alckmin e o Lula. Ele era um mero advogado, depois eles é que o puseram na política e agora eles é que estão à frente do país e levados ao colo pelo próprio Alexandre de Moraes. Depois também a própria forma como ele se tornou ministro do Supremo, levado por Temer, os contornos assustadores da forma como ele chegou a ministro, e depois também cada um dos outros ministros são expostos muito em detalhe, o Zanino, o Benedito, o Toffoli, a Carmen Lúcia, o Barroso, eles são muito expostos, o Gilmar Mendes também, mas não em detalhe, porque o Gilmar Mendes vai ter direito à versão 2 do The Fake Judge. Em 2026 vou começar a gravar The Fake Judge 2, relacionado com o Gilmar Mendes e os seus negócios aqui em Portugal, e etc. E, portanto, é uma produção muito completa que ainda apanha esta questão final do julgamento de Bolsonaro. E, portanto, fica extremamente atualizado e eu acho que vai ser muito importante para a comunidade de língua americana, mesmo aqui na Europa, porque depois vai ser traduzido nas outras línguas. As pessoas vão perceber o que é que se passa no Brasil. Aquilo que eu quero, acima de tudo, Alexandre, é que nos cafés, nas conversas de rua, tal como as pessoas falam do Putin, falam da Coreia do Norte, que se falam do Brasil, igual ao que falam da Venezuela. Sabem que no Brasil está a acontecer aquilo, sabem que no Brasil o Moraes está a fazer aquilo. Quer que eles sejam, que os crimes que eles estão a cometer sejam conhecidos em todo o mundo. E eu tenho a certeza que isto vai acontecer, porque superou 100 vezes mais a minha expectativa. Eu acho que até vocês, até tu, Alexandre, até tu, Eduardo, vocês que acompanham diariamente a política brasileira, quando vocês virem tudo junto em 2 horas, vocês vão ficar de boca aberta. Como eu fico arrepiado a ver o documentário. É mau demais o que se passa no Brasil. Sérgio, e o que acontece no Brasil encontra replicação em outros países do mundo? Vou melhorar minha pergunta. O que nós estamos vivendo aqui já traz consequências para outros países do mundo, até para que a gente possa chamar a atenção desses países, caso haja essa consequência? É uma excelente questão. O que se passa no Brasil é inédito, é único. É único e eu posso dizê-lo, por exemplo, em relação ao sistema eleitoral e tudo mais. Eu estive na Índia e na Alemanha, estive a ouvir representantes das instituições, estive a ouvir advogados dos tribunais, etc., que foram 2 países, Alemanha e Índia, que deixaram as urnas eletrónicas sem comprovante. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional declarou que eram ilegais o uso dessas urnas sem comprovante. E eu estive a ouvir os especialistas que explicaram tudo. Mas qual é a diferença entre esses países? É que lá o Tribunal Constitucional é diferente do gestor eleitoral. Lá os tribunais constitucionais, os juízes, não gerem as eleições, enquanto que no Brasil é o único sítio do mundo onde acumulam a função da TSE com a STF. Portanto, eles fazem o processo eleitoral e eles depois é que supervisionam o próprio processo eleitoral. Isto também é muito falado no documentário. Isto é inédito. E o que está a acontecer no Brasil é esta intromissão do Poder Judicial nos outros poderes todos, porque o Poder Judicial consegue fazer as eleições, consegue interferir no Congresso, porque muitos dos congressistas e o próprio Presidente do Congresso e do Senado têm os seus processos na gaveta do STF. Portanto, eles conseguem legislar, eles conseguem engolir os 3 poderes. Isto é inédito em todo o mundo. E, portanto, o Brasil é um balão de ensaio para se replicar este modus operandi do Poder Judicial noutros países do mundo. Por isso é que será muito importante, e nomeadamente nos Estados Unidos, que isto não aconteça, porque se acontecer noutros países, a teia fica muito difícil. E depois outro aspecto é, este STF não é um poder judicial normal. Dos 11 ministros, 7 foram indicados pelo PT, um partido marcado por corrupção, por escândalos, onde cada um dos seus líderes estiveram presos, desde o Dirceu, desde essa senhora loira que também foi presidente, todos eles, portanto, é um STF que é absolutamente partidário, exatamente. Não a Dilma, não a Presidente, aquela loira que agora que foi ministra também do governo do Lula. Ela também... Perdão, a Gleisi? É isso? A Gleisi, exatamente. Ela também aparece, todos eles aparecem expostos no documentário. E, portanto, é um STF que basicamente é o PT. É o PT, é corrupção, é crime, é PCC.
é mau demais. E quando as pessoas entenderem e virem tudo alinhado, vão ficar completamente boca aberta. É muito importante isto ser visto no estrangeiro, mas vai ter legendas em português para que no Brasil também vejam. E eu tenho informações que em vários estados do Brasil vão organizar nas comunidades telões gigantes para que as comunidades vejam. Era importantíssimo que no Nordeste do Brasil vissem em ecrãs gigantes isto, porque vai-se fazer luz, porque a linguagem é muito simples do documentário, é muito fácil de entender e vão perceber que neste momento o Brasil está a ser governado por absolutos criminosos, mas do pior que existe. Pois não, Bogô. Sérgio Tavares, na tua escuta. Sérgio, esse documentário ele é histórico, ele entra para a história do Brasil, que poderá ser visto por gerações para entender o que está acontecendo, mas é muito importante que chegue ao maior número de pessoas possíveis, não só no Brasil, quanto no mundo, né? Em todo mundo. Até porque, como você disse, a gente tem essa percepção aqui, o Brasil é um laboratório dessa ditadura. Qual que é a estratégia que você está fazendo nessa situação importante, Sérgio, para divulgação? Como é que você está trabalhando? O que você precisa dos brasileiros, né? Que nós temos essa dívida de gratidão com você por esse trabalho, mas como que é a estratégia? Como é que o brasileiro pode ajudar a divulgar esse trabalho, a chegar no maior número de pessoas possíveis? Excelente questão. Este é um documentário que tem mesmo que chegar ao mundo inteiro e eu tive várias dificuldades para o elaborar, porque foi gravado em 10 países. Alguns deles eu tive que ir várias vezes, tive que ir 3 vezes aos Estados Unidos, tive que ir 4 vezes ao Brasil. Foi mais de um ano, quase um ano e meio de gravações muito extensas, desde os refugiados do 8 de janeiro na Argentina, na Itália, estive em todo o lado. E, portanto, para a divulgação ser eficaz, a estratégia foi, primeiro, será lançado aqui em Portugal, dia 6 de agosto, num cinema, num dos cinemas mais famosos aqui de Lisboa, para que, com a presença de figuras públicas, André Ventura, atores, cantores, para que a comunidade portuguesa saiba o que é que se passa em detalhe no Brasil. Depois, dia 9 de agosto, será transmitido num cinema em Orlando para os americanos, para ser espalhado também nos Estados Unidos. Ambas as sessões serão com bilhetes pagos. E depois, então, será transmitido gratuitamente para o resto do mundo. Mas é aí que vai ser pedido, vai haver um pedido ao povo brasileiro, porque para que este documentário tenha impacto, foi estabelecida uma meta de 3 milhões de subscritores no canal Sérgio Tavares do YouTube, que é o canal que vai transmitir este documentário. E porquê 3 milhões? Para que quando o documentário sair, ele tenha um impacto muito, muito grande, muitas visualizações e muitas partilhas. E depois, em segundo lugar, para que também tenha um retorno financeiro que me permita começar as gravações do The Fake Judge 2. E depois também como uma espécie de recompensa por todo este esforço, por todo este trabalho de quase um ano e meio, por toda esta despesa avultadíssima que tivemos para fazer este The Fake Judge, que tem muitas entrevistas, foi desde a Índia até a Argentina. E, portanto, para o povo brasileiro ver o documentário, não vai pagar nada, só tem que fazer uma única coisa: seguir o canal Sérgio Tavares no YouTube. Seguir o canal. Esta é a única coisa necessária. Então, será necessário um movimento aí no Brasil para que sigam o canal. Então, por exemplo, eu acredito que essa meta dos 3 milhões é fácil de atingir. O Bolsonaro sozinho no Instagram tem 40 milhões de seguidores. O Nicolas Ferreira tem 10 milhões de seguidores. O Eduardo Bolsonaro 10 milhões de seguidores. Eu acho que essa meta é fácil. O que é necessário é que até ao dia 9 de agosto, que é quando vai ser feita a sessão em Orlando, que o povo brasileiro se mova para partilhar o canal e partilhar o trailer. Então é fácil, ir aqui no YouTube, canal Sérgio Tavares, subscrever. E está lá o trailer que foi lançado esta semana e partilhar nos grupos, partilhar nos amigos e pedirem para seguir. Quando atingirmos a meta dos 3 milhões, o documentário será lançado. Depois, em relação à censura que pode haver, já podemos falar nisso depois, é um problema que pode acontecer, mas eu já ponderei, já antecipei essa questão. Então, Sérgio, minha questão é essa, em função do Brasil. Por exemplo, a Auriverde entrou num shadow ban há 2 meses aproximadamente. Só para você ter uma ideia, Sérgio, a gente subia algo em torno de 1.500 inscritos por dia, a Auriverde. 1.500 era a nossa média, 1.500 inscritos por dia. Fazendo o que a gente sempre faz aqui. Caímos para uma média de 200 inscritos por dia, Sérgio. Derrubaram as inscrições, derrubaram as visualizações, derrubando o nosso faturamento também. Ou seja, nós temos hoje uma plataforma que ainda joga o jogo dessa turma que está aí, cumprindo as ordens dessa turma que aí ainda está, dificultando a nossa vida, né? A nossa sobrevivência, inclusive.
Como é que a gente vai fazer para driblar? É a minha primeira pergunta, emendo em outra. Existe a possibilidade, pode parecer ingênua a pergunta, tá? Mas existe a possibilidade de também exibirmos, mediante cobrança de ingresso, de bilheteria, em cinema do Brasil, para tentar juntar autoridades, né, os parlamentares da oposição, para que tenham munição para continuar a lutar? Existe também essa possibilidade, Sérgio? Sim, começando aqui pela segunda questão, existe sim senhora, tanto que há vários grupos que estão-se a mobilizar, como eu disse, para em vários estados fazer projeções nas comunidades em telões gigantes, tal como se podem fazer nessas comunidades, podem também fazê-lo no cinema, é uma questão de combinarmos. A única questão é que eu não vou ao Brasil durante os próximos tempos, porque há razões de segurança minha, porque ainda esta semana recebi uma ameaça de morte, onde dizem que recebi uma mensagem a dizer que tenho uma 9mm à minha espera, porque o PCC também já está aqui em Portugal, já são mais de 1000 elementos, e portanto eu não posso entrar no Brasil, porque se eu entrar no Brasil ou sou preso ou sou morto. Eu tenho a consciência do que é que eu estou a fazer e com quem é que eu estou a mexer. Eu estou a mexer com os piores criminosos do narcotráfico. E portanto isso pode acontecer, tal como a projeção no cinema vai acontecer aqui em Lisboa e nos Estados Unidos, acontecer também no Brasil. Para contornar a censura, há aqui um fator importante, é que o YouTube, o meu canal do YouTube, o canal Sérgio Tavares, quando atingir a meta dos 3 milhões, irá transmitir então o documentário em inglês, mas com subtítulos em português. Mas este canal do YouTube está num servidor europeu, pertence aqui à Europa. Ou seja, aqui as ordens judiciais do Alexandre de Moraes não contam nada, não servem para nada. Ele não pode fazer absolutamente nada. O que ele pode fazer é impedir que vocês brasileiros vejam o vídeo em questão, mas ele ficará disponível na mesma para o resto do mundo, para os americanos, para os franceses, chineses, ingleses, etc. Mas mesmo que ele faça isso, o documentário será transmitido depois no Rumble, no X, no Facebook, no Instagram e, em último caso, no site da produtora, que é mediatruthstudios.com. Ou seja, independente de qualquer Big Tech. E aí é impossível que eles impeçam as pessoas de ver o documentário. Pois é, pessoal, todo o Brasil precisa ver esse documentário, né, desse jornalista português, para entender a realidade dos fatos, porque ele vai fazer uma linha histórica, né, onde ele vai colocar os fatos um após o outro, com tudo que Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo, Jair Bolsonaro, o Lula, toda essa história vai ser toda desmiuçada, vai ser toda explicada, e agora sim o povo brasileiro vai saber a grande verdade. Esse documentário tinha que passar em todos os cinemas, em todas as telas no Brasil inteiro. Tinha que ser passado em horário nobre. Eu queria ver mesmo a grande mídia, a velha mídia, né? A mídia marrom, falar sobre esse documentário. Inclusive, pessoal, se você puder, se inscreva aí no canal dele. Sabe por quê, pessoal? Aquilo que realmente ajuda o povo brasileiro, nós temos que dar uma moral, nós temos que dar um crédito, sim. Está de parabéns. Olha só, hein? Olha quem está ajudando o Brasil, um jornalista português, Donald Trump, presidente de outra nação. O Brasil, pessoal, está numa situação onde agora pessoas de fora estão vindo para poder dar o auxílio aqui. Inclusive teve um parlamentar, um deputado português que falou poucas e boas sobre o Lula lá dentro do parlamento. Ele foi inclusive ali colocado no Conselho de Ética lá de Portugal, pelas coisas que ele falou sobre o Lula. Ou seja, até o pessoal de fora já viu que o que está acontecendo aqui no Brasil não é normal. E se você também acha que o que está acontecendo aqui no Brasil já passou de todos os limites, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, pessoal. Olha só, esse canal não é um canal como qualquer um outro, que você apenas liga e se interte e depois larga para lá. Não, pessoal, isso aqui está falando do seu futuro dos seus filhos, futuro dos seus netos. Olha o que está acontecendo com o filho de Jair Bolsonaro, que está lá exilado nos Estados Unidos. E se você não quer que esse tipo de coisa aconteça aí também na sua família, ou aconteça aquilo que está acontecendo lá com o pessoal do 8 de janeiro, que eles estão lá até agora precisando da anistia, tem mulheres, tem homens, tem senhoras, até agora nada foi feito por isso. Se você não quer que isso aconteça com seus familiares e com as pessoas próximas a você, dá aquele apoio, dá aquela força aqui para nós, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque assim como esse documentário sobre o Alexandre de Moraes, sobre o ativismo judiciário, ele vai ajudar o povo brasileiro, esse canal foi criado para isso,
para denunciar e para mostrar aquilo que está acontecendo de verdade ali em Brasília. Nós estamos aqui quase chegando a 500 mil inscritos, conservadores, pessoas de bem que querem a mudança do Brasil. Venha fazer parte também deste grupo, tá bom? Se inscreva aqui, é totalmente gratuito, paga nada, pessoal, paga nada. E se você puder ainda pegar o link desse vídeo, compartilhar para todo mundo, para que todo mundo possa ver os absurdos e a verdade que tem acontecido ali em Brasília, eu te agradeço, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.